Deixa eu te perguntar sobre isso, para a gente poder pensar um pouquinho agora num exercício de futurologia aqui. Tu acha que a gente vai conseguir manter essa quantidade de canais e essa sincronicidade de híbrida, em que tem pessoas que estão online, pessoas no presencial? Essa é uma outra queixa que eu tenho ouvido muito. Pessoas que estão o tempo todo de fone no trabalho. Falaram isso essa semana. Uma moça falou que ela estava conversando com o colega dela no Teams e eles se deram conta que eles estavam no mesmo andar, a algumas mesas de distância, e eles tinham feito uma chamada dentro do Teams. Aí eles se deram conta, né? Porque viram que os dois estavam com o mesmo cenário de fundo, né? Tipo... Eles estavam ali. E aí eles estavam assim, aí nós vamos seguir essa reunião pelo Teams, né? Então, tu acha que isso vai continuar? O que tu entende que é uma tendência, assim, para os próximos anos, depois da pandemia que nos obrigou a ficar online? Eu acredito que não está bem. Do jeito que está, não vai ser possível continuar e virar uma solução tecnológica que vai conseguir melhorar, né, o conforto e atender melhor as necessidades, né, de todos nós. A gente já está percebendo isso, né? Por exemplo, nós aqui, né, já há alguns anos a gente tem as nossas agendas compartilhadas. Então a tua agenda é transparente para mim, a minha agenda é transparente para você. Nas empresas, né, elas usam lá os aplicativos do Office, né, ou do Google, e elas compartilham as agendas. E você já coloca ali permissões que você deixa ou não deixa as pessoas usarem esse ou aquele espaço de trabalho, te convocando ou não para reuniões ou para compromissos e assim por diante. Então a tecnologia, ela tem evoluído para tentar reduzir esses conflitos, reduzir esses ruídos. Mas eu acho que o que mais vai precisar acontecer é nós repensarmos o grau de interação que a gente precisa ter em cada função. E aí eu queria comentar uma coisa que eu também gosto e tem acontecido num sentido de solução talvez futura. Eu acho que as pessoas estão fazendo reuniões mesmo online, mas em que elas trabalham juntas. Como se fosse um trabalho em grupo online. Isso. Porque antes você fazia uma reunião online para combinar tarefas e dar serviço para os outros, né? Tu vai fazer isso, tu vai fazer isso, tu vai fazer isso. Tchau. A gente vai lá fazer. Não, as pessoas estão ligando a câmera para poderem se ver, criar uma conexão emocional, porque faz muita diferença eu fazer uma reunião com a câmera aberta, sim, todo mundo sabe disso. E aí, você tá com a pessoa ali do outro lado, vamos abrir tal aplicativo e vamos fazer agora. Então, os aplicativos de produção, mesmo um PowerPoint ou um Word, um Excel, que tu possa abrir online, as pessoas estão escrevendo simultaneamente lá. Sim, as ferramentas de compartilhamento, né, estão evoluindo. Então, acho que primeiro, a tecnologia, né, vai vir, né, ao socorro e a gente vai ter que repensar as nossas formas de trabalho. O que é que faz sentido, né, eu trabalhar sozinho, introspectivo, e o que é que faz sentido a gente trabalhar em grupo? A gente não pode partir da premissa que tem que sempre ser em grupo ou precisa sempre ser sozinho. A gente está meio que indo numa onda, né, de atividades em grupo ou de espaços compartilhados sem pensar se isso é a melhor forma. A gente está muito no automático. Não, todo mundo tem que estar no presencial. Não, todo mundo tem que estar, né? O presencial, todo mundo tem que compartilhar o mesmo espaço. Não, eu quero ter espaços, né, separados. E tá uma insanidade. Posso te contar uma coisa pitoresca, né? Eu estava conversando com pessoas da mesma organização e uma das pessoas chegou assim para mim e falou: mas olha, eu estou no melhor lugar do mundo, né? Que legal trabalhar aqui, eu posso ser eu mesmo, a gente dá risada, conta piada, né? Eu não preciso me conformar, né, com um jeito escritório de ser, eu posso ser autêntico, então eu converso com as pessoas, etc, etc. E a pessoa mais feliz do mundo,
né, por estar num ambiente de trabalho que ele pode ser autêntico. E aí, eu conversando com uma pessoa que compartilha o mesmo ambiente de trabalho e falar que não aguenta mais o barulho, que ela precisa se concentrar e não consegue. Ah, eu já ouvi exatamente isso também. Que eu não E aguento não ir se trabalhar. conversam. Duas pessoas com necessidades completamente diferentes, né, E a também. empresa fala, não, mas é bom todo mundo estar junto. Não, não é. Não necessariamente. Tenho visto muitas pessoas dizendo assim: ai, que coisa boa, Ali, hoje eu tô trabalhando em casa. E aí eu vou poder fazer meu serviço. Muita gente dizendo isso, porque quando tá no trabalho, ou está sendo constantemente interrompido, digo presencial, né? Quando tá presencial no trabalho, tá trabalhando em casa, mas se tu tá no presencial, tu tá sendo interrompido, ou então você tá com muito barulho de gente falando atrás de ti. Que coisa, né? Isso é uma queixa comum. É uma queixa comum. E é um sinal desses tempos modernos. Quando, nesse exemplo da célula ali da engenharia que eu falei para você, compartilhávamos ali a célula, 6 engenheiros. E as nossas tarefas, elas eram semelhantes. Estávamos os 6, né, trabalhando em projetos, em processos, definindo planos de fabricação, mas com tarefas muito, muito, muito semelhantes. De tal sorte que, igual o grupo de trabalho, igual quando você está na escola, fala, não, me ajuda aqui, tá todo mundo na mesma tarefa, tá todo mundo engajado, tá todo mundo na mesma vibe. A gente não tem mais isso nos escritórios. A gente está ali e está o fulano A com a função A, o fulano B com a função B, o fulano C com a função C. E as funções têm naturezas diferentes, têm vibes diferentes. E às vezes essa forçação de barra para todo mundo estar junto, tudo junto ao mesmo tempo, né, fazendo as coisas de forma compartilhada, não funciona. Ah, deixa eu aproveitar isso aí para dizer o seguinte. Imagina que nós ia ficar até o fim desse assunto e não comentar. Gente, multitarefa é um mito, tá? Uhum. A gente tem 3 tipos de atenção. A gente tem atenção total, que você pode dar, uma atenção que a gente chama de concentrada, que você dá para um estímulo. A atenção concentrada é para um estímulo. Ou você pode ter uma atenção alternada, em que tu tem ora um estímulo, ora outro estímulo. Ou você vai para uma atenção difusa, que você tá... Só Deus sabe o que vai acontecer. Então, essa história de que eu estou trabalhando com um monte de telas, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e que eu tenho o mesmo nível de entrega, é um mito. É um mito. Sim. O cérebro humano não é feito para esse tipo de coisa. Então, assim, isso dito, eu acho que vai começar assim a acontecer da gente perceber que existe o melhor jeito de trabalhar concentrado. Então, a gente vai parar de priorizar o vamos fazer tudo junto toda hora, vamos lá, e a pressa, para priorizar a atenção. Uhum. Você está atento ao que você está fazendo, você está aqui, você está agora, você se sente presente. Porque a gente vai perceber que a produtividade vai triplicar quando isso acontecer. Sim. Não é fazendo muitas coisas ao mesmo tempo que a gente se torna mais produtivo, e sim se concentrando melhor nas tarefas que a gente tem para fazer, né? A questão, sabe, lembra lá dos primeiros estudos lá de clima organizacional, lá no início, né, do século XX, estávamos ainda na Revolução Industrial, nos efeitos da Revolução Industrial. As empresas estavam muito preocupadas em aumentar a produtividade. Como é que eu aumento a produtividade? Então era toda aquela questão dos tempos e métodos, né? Calcular a cronoanálise da linha, velocidade da linha, divisão das tarefas, divisão do trabalho. E aí o pessoal falou, olha, não adianta só você pensar na divisão do trabalho. O paralelo da divisão do trabalho de hoje é o sistema. Não adianta só você pensar no sistema, né? Tecnologia da informação, nos relatórios, nas telas. Você vai ter que pensar no envolto, né? No contexto. Assim como lá atrás, não adiantava você pensar só na divisão de trabalho, as pessoas começaram a analisar questões, né, ergonômicas. Vem cá, a iluminação, o calor, o ruído, o barulho, a postura, questões ergonômicas, né, em todos os sentidos, né, da ergonomia. E não tinha só questões, né, ergonômicas, tinha a questão do relacionamento, a liderança,
que é onde saiu a base da teoria do clima organizacional, os fatores, né, de higiene e satisfação no trabalho. Então, teve todo esse pensamento, né, de higiene e satisfação do clima, do ambiente de trabalho para o ambiente industrial, e eu acho que daqui a pouco vai ter que acontecer a mesma coisa para o ambiente administrativo de alta tecnologia que a gente vive hoje. Verdade. Porque a gente está partindo de premissas de que o sistema vai resolver, a tecnologia vai resolver, e a gente está deixando de olhar o clima, um ambiente de trabalho em que as pessoas têm que executar suas tarefas. E se a gente vai olhar o clima, a gente vai ter que olhar as diferentes necessidades das pessoas. Então, esse exemplo que tu tinha dado antes, de uma pessoa estar se sentindo extremamente feliz porque ela adora ter onde com os trabalhos com os colegas, e a outra está miserável porque não consegue se concentrar, a gente está pegando pessoas com necessidades laborais diferentes, que podem até mesmo ter a mesma função. Se a gente for pensar de descrição de cargo, elas podem ter a mesma função, elas podem fazer a mesma coisa, só que elas têm necessidades para conseguir executar essas funções diferentes. Elas têm necessidades diferentes, necessidades de concentração diferentes, elas têm personalidades diferentes, elas têm tempos diferentes, elas têm QI diferentes. E você parte da premissa, né? A gente que elas são a mesma coisa, e daí você não consegue atendê-las. A gente já teve aquário em casa, né? Você sabe quando você tem aquário em casa? Lembra que você não podia colocar qualquer tipo de peixe no aquário? Sim, tem que ser aqueles que combinam com aquele ambiente. Tem peixes que tem que ficar sozinho, né? Como é que é o nome daquele? É o beta, né? Que era é o peixinho beta, que tem que ficar sozinho. Porque se você pegar um beta e colocar no aquário, ele vai sair comendo todos os outros peixinhos, né? Não, e tem a questão da acidez ou da alcalinidade. Então tem peixe desse alcalino, tipo de tem alcalino, peixe mais ácido. E que peixe combina com qual peixe? Não é porque é um aquário, né? E o aquário tá limpinho e tá rolando oxigênio no aquário e tem pedrinha e tem comidinha, etc., que os peixes vão conviver bem no aquário. Então a gente é um bando de peixinho, né? E a empresa falou, vai lá no aquário. Mas é um aquário, vai brincar com a amiga. Não vai, né? Eu lembro quando eu trabalhava lá em São Paulo, downsizing, né? Então a gente passou pela onda do downsizing. Nós tínhamos áreas de trabalho ou espaços de trabalho que aqui nesse estúdio, né, imagina uma área que dá umas 4 ou 5 vezes esse estúdio. Estou falando de uma área de uns 100 metros quadrados e 7 pessoas trabalhando em 100 metros quadrados. Nós tínhamos mesas, cadeiras de aproximação, armários, mesa de reunião interna, café, um espaço de convivência. A gente podia respirar. Então a gente, quando queria se reunir, tinha o espaço de reunião na mesinha de apoio, tinha uma sala de reunião fechada que ficava, né, ociosa a maior parte do tempo. E a gente, quando voltava para as nossas mesas eram distantes o suficiente para a gente conseguir trabalhar concentrado. Sim. Quando eu me concentrava na minha mesa, você saía do meu campo de visão. E aí chegaram à conclusão, olha, a gente precisa economizar. Então imagina que pegaram 3 prédios, em que o espaçamento era mais ou menos esse, e juntaram as pessoas de 3 prédios em um prédio. A gente perdeu as mesas, a gente perdeu as cadeiras, a gente perdeu os armários, e todo mundo começou a sentar em arranjos de escritório, tipo aquelas colmeias, sabe? Aqueles Sim. espaços compartilhados que você olha assim de longe, parece uma colmeia, né? E eu tinha uma mesa de 2,5 metros, eu tinha que me confortar com uma mesa de 80 centímetros. Eu tinha um armário, não tenho mais armário, eu tenho aqui só um gaveteiro. E eu tinha um espaço, agora eu não tenho espaço, eu tenho um biombo na minha frente e do outro lado já está a pessoa. De tal sorte que se a pessoa está falando ao telefone, eu não tenho como não ouvir essa pessoa. Sim. Né? E as pessoas foram colocadas nessa colmeia e a empresa falou, não, a gente vai economizar. Porque agora a gente, em vez de 3 prédios, a gente vai ter um prédio só, a gente vai poder abandonar os outros prédios. Olha só que eficiente que eu estou sendo na gestão do meu clima. Foi um fracasso. Sim, só imagino. Porque você simplesmente quebrou. Necessidades, mas veja que interessante. Eu sou tu também, que a gente precisa desse espaço de concentração.
Aliás, eu faço uma coisa no escritório, não sei se você faz isso, né? Mas eu coloco o fone e esqueço de pôr a música. Que eu às vezes coloco alguma música de fundo, aquelas músicas para estudar, alguma coisa assim, né? Mas nem sempre eu ligo, mas o fone tá comigo, né? Para tentar se concentrar, para tentar ficar ali dentro daquela tarefa. E isso está acontecendo também nas empresas. Então, como a gente vem falando, as pessoas têm necessidades de concentração diferente. E tem pessoas que também se alimentam mais das próprias reuniões e do contato com outras pessoas. Não estamos aqui a cruzada antes de reunião. É. Reuniões são necessárias, nem sempre.